está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2017. Nossa equipe está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, o Jair Cardoso e também a nossa querida Carlinha, nas férias da nossa querida Catita. A Carlinha faz às vezes aqui, nos auxilia, nos ajuda aqui no Debate 93, e você pode falar com o Debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, vamos falar sobre assuntos muito interessantes hoje aqui na programação da 93 FM. Gente, ó, você sabe que ontem aconteceu o depoimento presencial na Justiça Federal em um dos processos do qual é réu na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo viu, algumas pessoas estão aí com as suas opiniões já formadas a respeito, outras estão se questionando, outras estão iradas, ou enfim, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto e também sobre população armada. Eita, prontos para atirar nos malfeitores. Isso acontece lá em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre comerciantes e moradores de uma rua em Porto Alegre estão se armando ou estão convivendo com ameaça, pelo menos em cartazes. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93, mas nunca imaginei que sofreria discriminação na igreja. Eu sou negra e gosto de um rapaz que é branco. E por incrível que pareça, as pessoas não estão aceitando isso. Como conviver com gente preconceituosa? Será que o ideal ainda hoje é que negros só namorem negros e brancos apenas brancos, orientais apenas orientais? Misturar seria arrumar problemas sem necessidade? E racismo é pecado? Um verdadeiro cristão pode ser racista? Como vencer as barreiras do racismo dentro das nossas próprias igrejas, onde não deveria existir, hein? Meu caro apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista em Inhaúma, o Cian. Meu caro apóstolo, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, que bom estar com você aqui, debaixo dos nossos ouvintes, essa mesa abençoada de hoje. E vai ser, com certeza, um esclarecer para o povo de Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso aqui? A moça está namorando um rapaz que é branco? Rapaz, a gente custa até acreditar que esteja acontecendo isso nos nossos dias, né? Plenos dias de hoje. Plenos dias de hoje, né? Na verdade, o preconceito é uma falha do pensamento, é um erro de suposição. E eu creio que muito disso aí se deve, eu acredito, né? Essa situação aí, muito isolada, um foco, né? Porque não dá nem para levar muito a sério, mas infelizmente existe. E tem que ser tratado até a princípio com o líder da igreja, trazendo esclarecimento, colocando o que a palavra de Deus nos diz sobre não há grego, nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre. Nós somos todos iguais perante ao Senhor Jesus Cristo. E, lamentavelmente, quando a gente escuta um assunto desse partindo de igreja, nós ficamos assim, possível. Daquele grupo que se espera algo maior, um entendimento melhor, surge algo assim, imagina então que quando a gente volta para a sociedade, como é que fica comprometida a visão, né? Eu espero que seja realmente um fato isolado, diga-se passagem, deprimente, mas que o pastor aí, com toda a sabedoria que ele precisa ter, administre isso com cuidado, né? Porque é inaceitável. Demais, né? É muito complicado isso, saber que pessoas ficam discriminando as outras por causa de cor. Absurdo um negócio desse. Absurdo, né? E outras coisas que nós vamos, com certeza, até destacar aqui quando os ouvintes começarem a participar de situações de preconceito que existem na igreja. E não só de cor, também pela questão social também, né? Sem sombra de dúvida. Pois é. Entre nós também o reverendo Sérgio Melo, presidente do Instituto Azusa. Muito bom dia, reverendo Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Cid, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. O assunto é bem pertinente aos dias em que estamos vivendo hoje. Ainda, né? Ainda, infelizmente. Como é que essa moça, ela consegue, como é que ela eu fico tentando me colocar no lugar dela. Ela diz, sou negra, gosto de um rapaz branco e as pessoas não aceitam isso. Como conviver com gente assim? Essa questão da discriminação racial no Brasil e algumas nações do mundo, ela tornou-se vergonhosa até mesmo através dos principais meios de comunicação. E o que me entristece é que a igreja, sabendo
acerca do que a palavra de Deus diz e orienta, tem uma mentalidade voltada às pessoas do mal, que estão geralmente dentro das torcidas de futebol, discriminando pessoas e também em outras áreas da sociedade. E a igreja, ela foi implantada para fazer a diferença. Eu faço parte de uma igreja de negros, sou reverendo de uma igreja de negro americana, e nós temos sofrido através da Ku Klux Klan, que tem posto fogo em nossas igrejas, tem nos perseguido até os dias de hoje, e diga-se de passagem que a formação dessa instituição Ku Klux Klan é formada por pastores, é formada por diáconos, e desde a guerra de secessão, da secessão nos Estados Unidos, em 1800 e pouco, esse pessoal falido porque o escravagismo foi abolido, vieram para o Brasil, o pessoal do sul dos Estados Unidos, e implantaram na cultura da igreja brasileira essa questão da discriminação racial, que até os dias de hoje incomoda muitos negros. Haja visto que o Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo, e essa vergonha tem ocorrido dentro de algumas igrejas. Como o nosso querido pastor Alexandre falou, há uma necessidade de revisão na mentalidade de algumas lideranças dentro das igrejas aqui no nosso país. E não só na igreja, na verdade, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda por mais... Fizeram uma época um comercial dizendo: onde você esconde o seu racismo? Onde você esconde o seu preconceito? As pessoas encontraram lugar para esconder. Na verdade, não devia esconder, não devia nem ter. Entre nós está o nosso querido Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito bom dia, meu caro Índio da Costa, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, é um prazer muito grande estar aqui, apóstolo Alexandre, reverendo Sérgio Melo, enfim, nessa mesa maravilhosa. Dizer que é um orgulho para mim estar aqui debatendo com vocês na 93 FM. Amém. É o preconceito, né, Cid? Preconceito. E você vê que quanto mais a gente avança tecnologicamente, o mundo vai mudando, vai se conectando, ele vai se relacionando, mas o ser humano, ele tem dificuldade de evoluir na mesma velocidade que a tecnologia está evoluindo. E de nada adianta a gente ter o melhor telefone, o melhor computador, conseguir falar com o mundo inteiro, se esse sentimento também não muda, né? Se essa relação humana também não muda. Eu fico assim, muito impressionado. Você sabe que quando o Crivella foi para a África, Crivella é branco, 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 né? O pessoal diz: índio, você é branco. Não, eu sou caucasiano, né? Eu estou entre o mulato, Tomás mulato que para branco, né? Enfim, é caucasiano. Ele foi para a África fundar uma igreja. E a África, a gente sabe, é um país de negros, né? Você chega lá, enfim, um continente de negros com vários países, né? Tem umas fotos que ele me mostrou, quer dizer, ele é o único branco no meio de milhares e milhares de negros. Eu falei: como é que você conseguiu fazer isso? Ele disse: acho que só milagre mesmo. Mas a realidade é que, você imagina, se o preconceito fosse, como a gente vê em alguns locais, né, dentro da igreja, fora da igreja, você imagina, não seria impossível ter conseguido construir aquela quantidade de templos que ele construiu na África. Então, assim, até uma população que você muitas vezes critica como não sendo tão desenvolvida quanto a nossa, não, ela tem uma relação diferente com esse preconceito, entendeu? Então, assim, eu acho até que o preconceito, inclusive, é o primeiro passo para a violência, né? Quer dizer, ninguém começa cometendo crimes muito graves e fazendo coisas absurdas. Você começa com preconceito, você começa se achando diferente do que o outro, começa achando que você é melhor do que o outro, você tem direitos que o outro não tem, e aí você começa uma distorção que é muito ruim. Então, acho que toda a discriminação tem que ser combatida, todo o preconceito tem que ser, de certa maneira, trabalhado e combatido, porque as pessoas parem com isso, que faz muito mal. Se ela ama ele e ele é branco e ela é negra, qual é o problema? Tem um problema aqui de uma pessoa que diz o seguinte: bom dia, gente, minha mãe é negra. E ela tem um preconceito. Para de ligar pra cá, gente. A gente não tá atendendo, é só mandar ligar texto. O pessoal fica ligando na hora do debate. Minha mãe é negra e ela tem preconceito de pessoas negras. Uma vez a minha irmã estava namorando um rapaz que é negro e ela proibiu o namoro dos dois. Ela disse que branco tem que namorar com branco e senão os negros nunca vão acabar. Como assim, gente?
Quer dizer, ela quer acabar com a cor, é isso mesmo? Preconceito Sério? mesmo, né? Esse é engraçado, só para lembrar as pessoas, o pré-conceito é um conceito formado antes de você conhecer. Você cria um conceito a respeito de alguma coisa que você está se recusando a conhecer, e daí cria essa questão de ser violento com o que é diferente, com o que não é, com o que não vai de acordo com o meu parâmetro. É meu parâmetro, não o parâmetro geral. O preconceito acaba se tornando uma coisa popular a partir do momento em que se fala dele de uma forma não explicada. Como é que fica essa coisa, meu caro apóstolo, se dentro da própria igreja, onde se prega a igualdade, o amor, aquela coisa mais tranquila de vivermos em comunhão, ainda assim a gente encontra pessoas que, se chegar alguém negro na igreja... Na verdade, nós vemos essa questão aí da convivência social até trazendo alguns conceitos bíblicos errados. Por exemplo, alguns atribuem a Caim aquela marca que ele recebera, né, como um sinal da pele escurecida. E isso se propagou há algum tempo em alguns pastores e algumas congregações. Mal sabem eles que a palavra é clara. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se discute isso. O próprio texto de Números, capítulo 12, quando Miriam e Arão vão falar da mulher cuxita de Moisés, há indícios que, na verdade, eles estavam falando de Miriam, que era midianita. E cuxita foi um termo depreciativo. E parece que isso também, no nosso meio evangélico, durante muito tempo, se tornou, os conceitos eram aplicados, é o neguinho, é isso, é aquilo outro. E isso foi tomando uma conotação de humilhação e não foi se tratando. E até hoje, algumas vezes, acontece isso. Você não chama a pessoa, não é por uma questão de respeito, mas é depreciativo. E nós temos que coibir isso. Nós temos que coibir. Agora, o grande problema da igreja é quando ela perde o equilíbrio. Ela sai de um extremo e vai para o outro, né? E aí nós saímos daquele extremo de que não se chamar é uma questão de criminal, é racismo, é isso. Então vamos trabalhar o equilíbrio, vamos trabalhar o respeito, a opinião, né? Pelo que eu pude ver dessa senhora aí, que é o seguinte, essa aí é preconceituosa porque ela não quer que a raça negra acabe, é isso? Na verdade, ela disse que não pode namorar, o negro não pode namorar um negro, porque senão continua perpetuando a cor. Então é um conceito... É o contrário. Tá. Então é o contrário. Ela quer que muitas vezes o negro, o afrodescendente, eu acho que é o seguinte, vamos clarear a raça. Eu já ouvi isso. Essa ideia de que é uma coisa... É uma ideia que Hitler também teve, né? Hitler também teve essa mesma ideia do arianismo, isso, né? tem que também ser trabalhado na própria pessoa, né? Que aí, no caso, o negro, para que ele valorize a raça dele. Como é. Isso nos difere. Nós não somos melhores por causa da nossa cor de pele. Nada a ver uma coisa com a outra. Difere, nós somos melhores por causa do caráter que vai sendo aprimorado à luz de Jesus Cristo da palavra. Tem um outro ouvinte que chegou aqui e disse aqui, meu caro reverendo Sérgio Melo, diz o seguinte: infelizmente o preconceito existe sim, e o mais triste de tudo isso é vivenciar dentro da igreja. Eu sou negra, gente, esse pessoal tá sério, viu? A gente pede pro pessoal não ligar, eles entendem, liga, né? Não é pra ligar, pra não ligar, tá, gente? Atrapalha que a gente lê o nosso WhatsApp, tá bom, gente? Diz o seguinte, eu sou negra e o meu esposo é branco, e algumas vezes eu tenho que ouvir, sim, coisas desagradáveis que entristecem muito o nosso coração. Porém, eu não estou na igreja por causa das pessoas, não. E muito menos por causa da liderança, mas sim por causa do meu amor por Cristo, que me salvou, me libertou de todo pecado. Eu já sofri muito com essa situação, mas os tempos, mas o tempo nos faz adquirir uma certa maturidade espiritual e relevar essa situação que não nos acrescentam em nada. O segredo é não levar a sério, é ignorar isso? Não, eu penso que não. Eu penso que toda a forma de discriminação, ainda que dentro da igreja, é plausível de processos. Porque a discriminação racial, seja ela na igreja, na escola, em alguma outra organização, em nosso país é crime. E é uma vergonha. E volto a dizer, mais do que a vergonha da sociedade discriminando alguém, é a vergonha de ver esse tipo de comportamento dentro de uma igreja. E sendo assim, ainda que dentro de uma igreja, o tipo de discriminação sendo praticado por algum irmão, isso é caso de polícia. Eu acho que esse é um detalhe que, por exemplo, na igreja as pessoas não falam muito sobre criminalizar a coisa. Porque, na verdade, legalmente isso é um crime. Isso é um crime. E mesmo assim, mesmo sofrendo esse tipo de coisa, por causa daquela coisa, não quero causar escândalo, não quero causar uma dissensão, não quero causar uma divisão, as pessoas acabam guardando isso para si,
colocam na conta de Deus. Não, desde que Deus faz justiça. Deus sim vai fazer justiça, mas também tem a justiça aqui. E se racismo é crime, é preciso que alguém tome uma decisão também. Diz aqui, meu caro índio, eu comecei a namorar um negro e minha mãe começou a falar que eu iria sujar a família. O pior que a minha mãe era, quer dizer, no caso deve ter falecido, né? Minha mãe era negra, mas ela não aceitava. O que é isso? Porque, então, eu ouvi um tempo atrás uma inserção de um vídeo no YouTube, não sei se vocês chegaram a ver, em que colocaram lá na América, colocaram algumas bonecas assim, bonecas brancas, bonecas negras, de vários tipos, e crianças falando a respeito de que boneca era, o que você achava daquela boneca e tal. E todos apostaram naquela boneca de cor mais escura, que ela não era legal, porque na cabeça daquelas crianças foi incutido a ideia de que não era legal ser negro. No Brasil, existe essa questão e todo mundo fala, é uma coisa comum de falar o seguinte, que na cadeia só ficam pobres e negros. E a gente observa que se eu ver alguém correndo na rua, se for negro, a gente fica meio apavorado. É um conceito que já se formou de que ele está vindo me assaltar. É um conceito que já se formou de que aquela pessoa não está vindo com boas intenções. Ou alguém que oferece uma ajuda a alguém na rua, se ela for branca, é mais aceito. Se ela não for branca, é tido aquela boa ação como uma intenção ruim. Como é que a gente lida com isso? Como é que legalmente se pode combater isso? E a educação, cultura, propaganda, como é que faz? Campanhas, resolve isso? É um conjunto de coisas. Eu acho que a lei, ela ajuda, mas ela não é o melhor caminho e muito menos o único caminho para você reduzir o preconceito. Né? Eu acho que o trabalho próprio nas igrejas, quer dizer, dentro das igrejas, por pessoas que tenham essa compreensão, eu acho que é muito mais efetivo do que a lei. Agora, quando isso vai tomando uma proporção muito grande, não tem mais como você resolver, aí o melhor caminho é o judiciário mesmo, né? Uma pequena implicância, uma piada e tal, um bullying, digamos assim, em relação ao racismo e tal, é claro que ele incomoda, mas eu acho que é muito mais efetivo uma conversa do que uma ação judicial, até porque é mais rápido, é mais constrangedora para a pessoa, quer dizer, faz ela pensar mais. Agora, se tornar algo realmente muito violento do ponto de vista moral, da palavra, né, e a pessoa estiver se sentindo muito afetada, cabe sim recorrer ao judiciário, né? Inclusive ganha um bom dinheiro, porque a pena não é pequena. Estou preocupado com as pessoas começando a achar que, por exemplo, fala aí, negão. Mas você vê, por exemplo, imagina. É que nem a história que vocês diziam, fala velho. Quanta gente não fala velho pro pai de uma maneira carinhosa e querida? Eu chamo meu pai de meu velho, né? Minha mãe de minha velhinha. Mas o que nós estamos falando não é uma forma carinhosa. Não é carinhoso, nesse caso aqui não, realmente não é. É uma forma de discriminação. Está dizendo das vezes o equilíbrio que às vezes fica faltando. Na vida das pessoas. Não é? É claro que um bom papo, uma conversa, uma instrução sempre é bom, mas não é o que essa pessoa está dizendo. E tem mais um aqui, Índio, ó. Eu sou negra e cresci ouvindo a minha mãe dizer que tínhamos que nos casar com brancos para clarear a família. Às vezes os preconceituosos são os próprios negros. Isso não é, na realidade, a tese do Hitler. A tese do Hitler era outra, né? Era exterminar matar mesmo, todo mundo e ficar só com os arianos. Quer dizer, a raça pura, que era o que ele achava, inclusive, que era puro. De qualquer maneira, o Brasil é um país mestiço. Né? Quem é branco no Brasil e quem é negro do Brasil? Eu participei do debate na comissão em Brasília como deputado federal do Estatuto da Igualdade Racial. E a grande discussão é que no artigo 1º do Estatuto diz assim, todo mundo é negro que se declare negro. Eu digo, bom, mas como é que você, então, sujeito branco, louro, de olho azul, ele vai se declarar negro, ele se autodeclara negro e ele entra no regime de cota. E, aliás, já aconteceu isso recentemente aqui. Você tentou na faculdade, ou tentou no concurso público e tal. Se olha nitidamente, ele é branco, de olho azul e tudo. Mas, o que é um negro, né? Quantas pessoas da minha família, ao longo desses anos, de 1500 para cá, quantos negros se relacionaram com outros brancos, com mestiços, com caucasianos? Você não sabe controlar. O Brasil, o que tem de bonito aqui, é essa miscigenação, esse relacionamento de todo mundo, não só de cor, mas de credo, né? Cada um pensa de uma maneira, cada um se relaciona de uma maneira com a sua fé, e não é por isso que a gente tem que deixar de se relacionar bem. Agora, é claro que existe sim muito preconceito, é claro que existe sim muito racismo, e eu acho que o que a gente pode ir fazendo, uma construção que eu acho que é bacana para todo mundo, são políticas afirmativas. Isto é, você vai incluindo o negro naquilo que ele teria menos oportunidade
a partir de políticas afirmativas. Agora, nunca separando. Me lembro que no Estatuto da Igualdade Racial, um dos itens que eu consegui tirar da lei, e que eu acho que aquilo sim é fomentar um racismo muito forte, era o seguinte: um branco levou um tiro ou foi atropelado. E um negro, ele precisa passar um metiolate, ele sofreu um pequeno corte. Pelo estatuto, da maneira como estava colocado, aquele que sofreu um pequeno corte teria prioridade na fila da saúde, num hospital de emergência, enquanto por conta da raça, por conta da cor, enquanto atropelado ficava esperando. Eu falei, gente, isso não faz nenhum sentido. Isso vai ser um caos no Brasil. Mas tinha uma turma afrodescendente, fim de negros, que defendia isso com unhas e dentes. Eu falei, gente, vocês vão criar um racismo ao contrário. Daqui a pouco você vai ter uma brigalhada por algo que é absolutamente desumano. Não pode uma pessoa, independente da cor dela, da raça dela, que sofreu um acidente, quebrou a cabeça, levou um tiro, ficar aguardando para ser atendida porque o outro é de uma outra raça. Enfim, a gente conseguiu mudar muita coisa. Quer ver uma outra coisa doida também? Eu milito muito na área pública há muitos anos, né? Entre executivo e legislativo já se vão lá 25 anos de atividade pública. De vez em quando eu vou para a área privada também, depois volto, enfim, porque sou advogado, quando estou sem mandato, sem cargo, então eu vou para a advocacia. Mas a grande verdade é que, nesse período todo, eu vi muita descrença, muita briga, muita luta, e sempre fui, de alguma maneira, me esforçando para que as pessoas pudessem se entender e buscar um caminho comum. Lá no Estatuto da Igualdade Racial, tinha uma coisa que não fazia nenhum sentido e eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, que era o seguinte: para você ganhar uma licitação, você tinha que ter um X de pessoas negras na sua empresa. E isso valeria como ponto. Quanto mais você tivesse. Eu falei, mas então você vai vender um copo de vidro e ele cobra R$3. E o outro vai vender o copo de vidro e cobra R$2. Só que essa empresa que cobra 2 é do Paraná, do Rio Grande do Sul. Você não tem tanto negro lá. Então você não pode ter X% de negro na sua empresa. E o Estado vai pagar mais caro pelo mesmo produto? Pô, para ter virado isso foi uma loucura. Eu digo, gente, não pode fazer isso, porque tem alguns princípios basilares que eles estão acima desse preconceito. Pois é, a gente percebe aí justamente a questão de quem deveria, né, pensar e articular, desprovido de preconceito, né? Aí você bota essa turma toda numa sala, o cara já vai todo cheio de feridas, né? Todo marcado pelo preconceito. Então ele pensa o seguinte: eu vou sair de um extremo e para o outro. Né? E isso também, às vezes, e aí vamos trazer para nossa área aqui, né? Que seria a área mais espiritual. Muitas vezes assuntos não são tratados na igreja porque nós recebemos uma cultura americana. Né? Muitas vezes aquela ideia, bom, o irmão é negro, então ele serve para ser diácono ali da porta, na introdução, ele não serve para ser um pastor. E isso tem que ser quebrado a partir do púlpito, a partir da pregação, da ministração, dos ensinos. Pouco se fala sobre isso. Então nós herdamos uma cultura americana, pelo menos as igrejas históricas, e isso não tem sido diluído como deveria ser. Ou seja, nosso país, em nada comparado aos Estados Unidos, que isso existe lá, o reverendo pode falar isso com mais propriedade, né? Muito mais, a gente acabou de falar aqui da Ku Klux Klan, mas nós não temos isso, só que isso também não é tratado. Então se recebe uma herança cultural religiosa que, bom, isso, vamos convivendo, vamos deixando de lado, vamos tratando, e aí não se trata a mente. Aí essa mãe consegue passar isso para a filha, daqui a pouco a filha passa para a neta e fica uma perpetuação de uma cultura que, se trabalhada bem pelas igrejas, nós acabamos. Você sabe que eu tenho aqui uma consideração de ouvir o seguinte: olha, eu sou negra, meu pai era negro e ele era muito preconceituoso com os negros. Meu esposo também é negro e quando ainda estava no início do namoro, meu marido foi insultado pelo meu pai, que disse que não queria esse macaco dentro da minha casa, dentro da casa dele. Aí eu disse que então todos teriam que sair de lá. Inclusive ele, a minha mãe, e a minha mãe o obrigou a se desculpar. Quer dizer, alguém tinha juízo nessa família aí, pois né? E aí eu acredito que é justamente o que nós estamos falando aqui. Se as famílias começarem, e pior que você já falou uns 4 exemplos aí, Cid, já reparou que você não falou um exemplo de alguém, vamos colocar assim, branco recriminando negro? Pelo menos 4 aí, 3 todos de eles. negros recriminando negros. Exatamente isso. Que está me deixando até assustado.
Porque a gente para pensar o seguinte, partiria do princípio da normalidade, entre aspas, você olha, é alguém que se considera branco, puro, que não aceita a inserção de um negro na família. Não, é outra coisa. É justamente o contrário, é um negro que não está aceitando a inserção. Mas o motivo de se conversar, de se alugar, vamos tratar isso, porque isso é sério, parece que a pessoa tem vergonha e diz, olha, vamos tentar de alguma maneira acabar com isso na nossa família. E mesmo assim, você ainda vai encontrar resistência dentro de pessoas da própria família, porque acham que não, pô, é tão diferente da gente, tão... Essa diferença, Índio, é que faz as pessoas, que chama a atenção. Quer dizer, o diferente do que eu acho que é legal, é que acaba causando esse problemão todo? Com certeza, a pessoa se sente melhor do que o outro, né? Você vê, o sujeito é negro. E o que ele pode ter contra um outro negro? Quer dizer, ele tem contra ele próprio? Ou ele acha que ele é um negro diferente? O sujeito é branco. O que ele pode ter contra um outro branco ou contra um outro negro? Porque, gente, é a pigmentação da pele. Isso não muda nada. Isso não muda a alma. Isso não muda o coração. Isso não muda a lógica. Isso não muda a ética, o respeito. Não muda nada. Muda só na cabeça das pessoas. Portanto, acho que tem que quebrar o preconceito, tem que avançar para que as pessoas possam entender que no final somos todos seres humanos. Sinceramente, para mim, na minha opinião pessoal, isso é um atraso de vida tão grande. A pessoa medir o outro pela cor, pela condição social, é um atraso tão grande. Isso faz a pessoa parecer tão anencéfalo para ser educado, anencéfalo mesmo, sabe? Meu caro reverendo Sérgio Melo, diga lá. Eu gostaria de falar que, além da vergonha, do preconceito, nós não podemos esquecer também o que os negros desse país passaram ao longo de sua existência no trabalho escravo. Nós estamos comemorando agora o dia 13 de maio, onde os negros foram libertos e jogados aos morros, e nessa situação de serem jogados aos morros sem nenhum tipo de estrutura, é que nós estamos carregando ao longo dos anos todas essas dificuldades econômicas. E daí o porquê a necessidade das cotas, até mesmo para reparar essa dificuldade que a população negra tem passado por este país. As cotas, elas têm sido trabalhadas nos Estados Unidos. Nós temos em nossos eventos empresas como Citibank, Febraban, outras empresas como Walmart, que têm as cotas para poder empregar os jovens negros, estudantes, e que tem, de uma certa forma, nos ajudado muito com a empregabilidade dessa população tão sofrida aqui nesse país. E se não há esses mecanismos, muitos desses jovens negros, eles são literalmente barrados nas empresas por causa da cor da sua pele. Então, não podemos discutir essa questão do preconceito racial sem entender que, num momento em que o Brasil poderia estender as mãos às famílias negras que foram libertas da escravidão, e em seguida o Brasil dá emprego à população italiana, à população japonesa, que hoje estão aí, muitos deles gozando de uma situação muito melhor do que a população negra. E em detrimento a esse desprezo que houve lá atrás, a gente vê essa situação que está ocorrendo. Essa semana eu fui para o morro, um dos morros aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e quando nós estávamos desenvolvendo um evento, o chefe do morro nos chamou para poder conversar. Quando eu cheguei na sala, haviam 32 homens fortemente armados, né? E tive o prazer de orar um por um e percebi que a grande maioria são jovens negros. E a sociedade do Rio de Janeiro, de alguma maneira, tem que entender que muitas dessas misérias que estão ocorrendo, muitos desses tiroteios, desses problemas, é claro que é um problema de caráter, mas acima de tudo é também um problema de qualidade de vida que eles não têm recebido, e o governo precisa ter um olhar mais solidário para esse tipo de situação que essa população está vivendo. Mas tem muitos que preferem fazer isso, preferem continuar desse jeito, porque é mais fácil. Mais fácil comprar um tênis de marca se não vai custar nada para ele.
E muitos acabam ficando, não justifica uma coisa. O que eu ia falar também, não vai depender muito da questão racial, né? Porque você vai ver também jovem branco envolvido com tráfico. Sim. Eu acho que isso aí vai do caráter, da índole. Agora, o que eu vejo também, Cid, é que às vezes nós criamos situações, por exemplo, eu creio que nós deveríamos pensar o seguinte, se vai se pensar numa política de eliminação do racismo, que não se fortaleça de outras maneiras. Como, vou dar um exemplo, o dia do negro, todo dia tem que ser dia do negro. Todo dia. Não vai criar o dia do branco, aí vai criar depois o dia do oriental, então essas coisas acabam, parece que mais segregando do que ajudando. Eu acho que passa-se por uma questão de consciência. Eu acho que vamos trabalhar isso na escola, vamos trabalhar isso nas igrejas, vamos fazer uma política, não de um dia, que é o dia da consciência negra. Rapaz, eu acho que isso tem que ser mês da consciência negra, ano da consciência negra. Da consciência. Então as pessoas parecem que dizem, vamos dar entre aspas, um cala-boca, aí olha, bota aí esse dia, e aí se vai pra mídia, aí se fala que fez isso, que fez aquilo, e que se fala que fez aquilo. E quantas vezes isso não tem resolvido? Pelo contrário, isso mais separa do que une. Eu acho que quando sentarmos líderes religiosos, líderes sociais, vamos fazer uma política, vamos comprar essa ideia, isso às vezes fica circunscrito a uma emissora de TV, a spots de chamada na televisão. Então, por que não se senta dá trabalho, né? Sentar com pastores, padres, pai de santo, vamos discutir o assunto, o que nós podemos fazer juntos para que isso seja erradicado. Sim, tem que se conversar. Conversar. Ela está aí, Marcela Bastos, diga lá, Marcela. Ô Cid, nessa troca que a gente vai fazer de tema agora, eu vim contar do caso de um menino, um adolescente, que teve o tweet dele como o mais retuitado de todo mundo. Todo mundo. Para você que gosta de postar de todo o mundo. Ele superou aí o Twitter da apresentadora americana Ellen DeGeneres, que passou mais de 3 milhões e e-mails de retweets nessa terça-feira agora. Tudo porque ele pediu 1 ano de nuggets de frango a uma rede de fast food americana. A rede de fast food não ignorou o tweet dele, respondeu a ele e disse para ele, beleza, se você ultrapassar 18 milhões de retweets, você vai ter 1 ano de nugget gratuito. Aí ele respondeu, considere feito. Pois então, ele postou esse diálogo. O fato é que agora ele ultrapassou esses 18 milhões. Ele está ganhando 1 ano de nuggets de graça aí na empresa. E agora, meu filho, tem outras empresas globais atrás dele, inclusive a própria United Airlines, que está propondo a ele 1 ano de graça para ele viajar para qualquer restaurante, o Wendy's, para poder comer o nugget dele. Olha aí, o alô de um tweet, meu filho. Índios, quer mandar um Twitter desse para algum lugar, não? Nesse sentido? Eu acho melhor ficar quieto. Aqui também, senão vai ter que fazer também daqui a algum tempo a cirurgia bariátrica, né? Imaginou? Mas vai viajar de avião de graça. Será? Tem uma empresa querendo, né? Você vê o poder, né, da solidariedade também, 18 milhões de retweets. Rapaz, é verdade. A turma quer mesmo que ele coma. Olha, sério, fala aí. Não é mole não. Gente, estamos aqui no Debate 93, aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Gente, você sabe que ontem aconteceu uma coisa que imaginava-se pararia o Brasil. Na verdade, não chegou a parar o Brasil, não, mas causou uma corrida das pessoas à frente das televisões para tentar assistir o que ontem chamaria de o primeiro depoimento presencial à Justiça Federal de um dos processos no qual é réu na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você sabe que ele questionou se o juiz federal Sérgio Moro se sentia responsável pelos impactos econômicos da operação. Posso fazer a voz dele? Não. Não, melhor não fazer a voz dele, não. O senhor se sente responsável pela Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por milhões de pessoas que já perderam o emprego no setor de óleo e gás na construção civil? E perguntou, Moro respondeu, perguntando se já havia sido a Operação Lava Jato ou a corrupção, se havia sido a Lava Jato ou a corrupção que tinham afetado a economia do país. O senhor entende que o senhor prejudicou essas empresas? E essas empresas foi a corrupção? Perguntou o Sérgio Moro. Lula respondeu afirmando que o problema não teria sido corrupção, mas a forma como ela estava sendo combatida. Você acha que a Lava Jato provoca desemprego? Na sua opinião, qual a melhor forma de combater a corrupção e as pequenas corrupções do dia a dia? O que você faz para ficar longe delas? Bem, no âmbito político da situação, aqui está o nosso querido Índio da Costa,
que também com certeza acompanhou esse depoimento ontem. E qual foi o sentimento, como é que foi visto isso? Qual é o seu ponto de vista a respeito do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meu caro índio, lá com o juiz Sérgio Moro? Olha, Cid, o Lula devia ter ficado lá em Curitiba, sabe? Porque mesmo, né? Fixar a residência lá? Ficava logo por lá, porque a quantidade de denúncias em relação a ele é triplex em Guarujá, sítio Atibaia, recebeu milhões e milhões de reais em palestras que ninguém sabe qual o conteúdo, que inclusive não valia aquele valor, todo mundo sabe disso, estava recebendo depois do governo, pelo esquema que tinha montado ajudando empresariado, através do seu instituto. Né? A delação premiada do Paulo Duque, que agora que diz que ele sabia de tudo, que recebia o dinheiro, que era tudo articulado por ele. A delação da OS, a delação da Odebrecht, né? E ele ainda reclama dizendo que o problema do desemprego são 14 milhões de desempregados que tem nome e sobrenome, que é o esquema de corrupção montado pelo PT. Essa que é a realidade. O PT montou um esquema de corrupção e que vem lá de trás, vem muito antes do Lula ter sido presidente da República. O que financiou a campanha eleitoral do Lula, esse período todo que ele foi perdendo e voltava, eram as prefeituras que o PT foi conquistando, além dos sindicatos. Começou com os sindicatos, depois foi para as prefeituras, sempre embalado com apoio financeiro das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que agora, inclusive, estão vendendo armas aqui para o Brasil. Eles resolveram voltar para a luta armada, acabar com a luta armada e entrar no jogo democrático lá na Colômbia. E aí as armas que eles não entregaram para o governo colombiano, eles estão vendendo para o Brasil. E estão aqui no Rio de Janeiro, estão lá em São Paulo, com PCC. Né? A gente tem visto a quantidade de fuzil que tem aqui. Agora não só tem ponto .30, que derruba já helicóptero, tem ponto .50, que derruba avião de guerra, né? Nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, assim, de fato, o que o PT fez foi uma barbaridade, que vamos dizer, diga-se de passagem também, que foi o mesmo modelo aqui do Rio de Janeiro. Né? O modelo do PT no governo federal, ele foi copiado pelo Rio de Janeiro e era esse mesmo esquema. Todos os fornecedores do Estado financiando o jogo político eleitoral. E aí quem paga é a população. Então, se não houver corrupção, a gente sabe que tem jeito. Agora, na hora que resolvem dar dinheiro, seja para as empreiteiras, para os fornecedores, prestadores de serviço, para que o dinheiro a mais ele volte para financiar a campanha eleitoral, agora você pega isso e multiplica, né? A quantidade de setores, coisa, né? E como é que eles fizeram, que valores que são. Então quem está pagando agora é o Brasil inteiro, né? E infelizmente a realidade é o seguinte: não é o Moro nem a Lava Jato que está gerando desemprego. Aí nesse sentido o Moro merece os aplausos dos brasileiros. Em vários outros sentidos também, ele tem tido muita coragem, tem levado adiante essa operação, botando o dedo em muita ferida. O que acontece é que o PT institucionalizou a corrupção no Brasil. E querer agora jogar a culpa do desemprego em cima da justiça é uma brincadeira, é uma palhaçada. Então, assim, no momento que a gente vive, a situação é muito delicada e tem nome e sobrenome. Foi a corrupção instaurada no Brasil pelo Partido dos Trabalhadores para manter um projeto de poder por muitas e muitas décadas. Esse que era o interesse deles. Como foi na Venezuela, você toma o poder pelo método democrático, que era o que o Gramsci pregava, né? E eles foram estudando Gramsci lá no Foro de São Paulo, as esquerdas todas se reuniam lá, então os Kirchner da Argentina, o Maduro, antes o Chaves, o Lula, o Dirceu, essa turma toda foi se reunindo. A ideia deles era tirar o poder do povo, né? Exatamente. E criar os grupos menores para decidir como está na Venezuela. E aí dominava, o judiciário dominava o executivo, o legislativo e tal, e você conseguia então, com os órgãos de controle apoiando, fazer o que queria, se mantendo no poder por muito tempo, e o custo disso é muito caro. Então, tinha que ter um esquema de financiamento que vinha, aí vinha como cachoeira, né? Não era nem uma torneirinha aberta, né? Não. Que era muito dinheiro. Era uma marolinha, não era um tsunami. E quem está pagando a conta agora é a gente, com esse desemprego todo. Lendo um pouco sobre esse Papa Francisco, ele colocou um artigo muito interessante, vale a pena você estudar ali, pegar no Google, sobre a corrupção, o mal da época. E ele coloca o seguinte: ela é mal da época porque ela se alimenta de aparência aceitável e ela gera uma cultura. Na verdade, o que nós temos no nosso país? Está todo mundo falando
que tem isso, tem aquilo, tem que prender, tem aquilo, mas aí tem a balança enganosa que a Bíblia fala. Tem de um povo que diz que tem que prender o corrupto lá em cima. Muitas vezes o pai aqui embaixo ensina o filho. E a gente começa a viver geralmente essa coisa, né? Isso aqui é aceitável. Eu creio que o Lula não é o que é hoje, né? Por conta de coisas que ele aprendeu lá atrás. Agora, a palavra de Deus em Amós 5,12 diz assim: porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi o justo, tomai resgate e rejeitais os necessitados na porta. Então, a Bíblia condena a corrupção. A Bíblia condena. Agora vocês veem o seguinte, nesse debate, o que o Lula tenta fazer? Ele tenta tirar a responsabilidade dele e do principado chamado PT, né, porque é uma potestade, né, e joga pro Moro. Por quê? Porque, na verdade, é uma cultura. E isso está se difundindo. As pessoas estão começando a dizer: eu já não aguento mais falar dessa Lava Jato. Eu já não aguento mais falar dessa Lava Jato. Então já também há já uma orquestração, porque isso aconteceu lá na Itália. Quando o Legislativo começou a se unir, eles começaram a colocar toda aquela operação lá da Itália a favor, que pegaria o Berlusconi, não pegou, né? A favor por quê? Porque começou a incomodar. Então eu olho e vejo o seguinte: a nossa própria população hoje parece estar se cansando de Lava Jato, por causa da exploração da mídia. Só que a turma não tem noção do seguinte, meu amigo: cada centavo que esse cara roubou é que te faz ficar aí nessa fila aí de hospital público. Cada centavo que foi tirado da corrupção é que não te dá uma saúde, não te dá um transporte decente. E a turma parece que está: não, estou cansado disso. Poxa, não conversa mais sobre isso. É Lava Jato, não aguento mais ver negócio de Lava Jato na televisão. E isso tem sido maligno, porque nós sabemos que isso tem que... O povo brasileiro, evangélico principalmente, que esse povo, acho que é a grande maioria que escuta o nosso debate, gente, orar para que esse mal seja tirado da nossa nação. Nós temos que clamar para que Deus traga juízo e remova essa malignidade chamada corrupção no nosso país. Tem aqui um depoimento aqui, meu caro reverendo Sérgio Melo, diz aqui sobre a corrupção. O ouvinte diz o seguinte: sobre a corrupção. Eu sou contadora em multinacionais. Nas últimas 2 em que eu trabalhei, elas fecharam, deixando mais de 30 mil desempregados, pois as empresas de fora agora estão se recusando a investir no Brasil. Empresas ligadas a óleo e gás, engenharia elétrica, ambas ligadas a essa empresa multinacional de que tanto fala, que é a Petrobras. Agora eu trabalho numa empresa de engenharia civil que também está reduzindo o seu quadro devido à crise. Eu não tenho mais obra, não tem mais obra, não tem mais contrato, não tem mais emprego, culpa da corrupção. Perdemos a credibilidade, os investidores estão se recusando, estão recuando. Essa é uma grande realidade. Corrupção no Brasil, em que o ator principal, pelo menos nesse primeiro momento, é o ex-presidente Lula. E a pergunta que a gente faz é: se acha que a Lava Jato provoca desemprego? Se acha que, na opinião das pessoas, essa é a melhor forma de combater? Qual é a melhor forma de combater a corrupção? E também quanto à questão que o apóstolo acabou de falar sobre as pequenas corrupções do dia a dia. Que é, por exemplo, uma coisinha que parece inocente. O telefone toca, fala que eu não estou em casa não. Né? Alguém aperta a campainha, não estou em casa. Ou então dá um jeitinho, o sinal está fechado, não tem ninguém olhando, vai avançar o sinal. Quer dizer, em horários que poderia ficar parado ali, mas não quero ficar parado. Dá sempre um jeitinho. O jeitinho é a corrupção, aparentemente inocente, mas é uma corrupção. Como é que funciona isso? Como é que o senhor vê essa posição dessa corrupção no Brasil e a Lava Jato, essa coisa toda? Como é que o senhor vê essa questão? Muitas pessoas... Desculpa, se eu ligar o microfone. Há muitas pessoas que, quando estão fortemente gripadas, elas recorrem a analgésicos, que simplesmente mascara a sua dor e o seu sentimento, o seu sentir. Quando nós queremos nos curar de uma gripe, tem que haver uma bezetacil. Ela dói, mas ela cura. E a Lava Jato é a bezetacil do momento. Ela está doendo em todos nós. Alérgica a bezetacil. Será que tem muita gente que está sentindo esse efeito? Com certeza, principalmente da banda da corrupção. Olha isso. Entende? Então é muito necessário que nós entendamos que toda essa conjuntura que tem ocorrido no nosso país se dá pela mentalidade desses políticos. E só existe uma bezetacil que pode mudar definitivamente essa situação. É nas urnas. Nós temos que orar, mas é necessário que todos entendam. Se queremos mudar a nossa nação, esse próximo ano, a começar dessas eleições, nós precisamos entender bem em quem nós devemos votar. Essa é a minha opinião formada sobre essas questões.
E você sabe o que eu estou percebendo, assim, que eu fico bastante preocupado. A gente já viu isso acontecer em outros países. A classe média se chateia, se incomoda com o que está vendo. E, de fato, tem toda a razão de se incomodar. E ela não participa do processo. Você vê que na última eleição, quase metade dos votos do Rio de Janeiro não foi à urna, né? As pessoas simplesmente estavam na dúvida qual era o melhor caminho e tal. E disse, bom, não sei qual é, então é um erro, né? Também não vou votar. Na hora que não vota, depois se arrepende. Diz, pô, mas será que esse é o melhor governo que eu poderia ter? Será que não é e tal? Então, assim, vamos da eleição presidencial para cá. Esse ano vai ter, de 2018, eleição de presidente, 2 senadores, 4 suplentes de senador, que é o primeiro e segundo suplente para cada senador. E muitos dos senadores que hoje estão lá em Brasília são suplentes. Então, você tem que ter atenção de quem são os suplentes. Tem eleição de governador, deputado federal, deputado estadual. Portanto, você tem uma grande mudança em 2018. E a gente tem a oportunidade de melhorar. E a única oportunidade é através do voto consciente. Se entender, começar a pesquisar e dizer, o meu presidente é esse, o meu senador é esse, o meu outro senador é aquele. Se não for dessa maneira, a gente não consegue mudar. Você vê que também tem uma questão. Ninguém vota naquilo que não conhece ou naquela pessoa que não conhece. E hoje, quando você pega as pesquisas, o Lula ainda está em primeiro lugar. Mas ele está em primeiro lugar porque, de fato, muita gente que vai se candidatar nem ainda está anunciada. Então, não está ainda montado esse grid. Mas qual é o risco? O risco é a sociedade de bem dizer o seguinte, olha, estou cansado de tudo isso e não quero mais saber. E aí vocês podem ter certeza que nessa hipótese, se a justiça até lá não barrar por uma lei que eu briguei muito, que é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, eu fui o relator dela e ela tirou da política já milhares de pessoas no Brasil. Milhares de pessoas. Essa turma toda do PT, que foi condenada em segunda instância, está todo mundo fora do jogo político-eleitoral. E eles usavam a política também para se proteger. Porque o sujeito vai ser deputado, senador, ele tem um foro privilegiado, aí vai ser governador, vai para o STJ, o outro vai para o STF e tal. Então, na medida em que já está condenado em segunda instância, não pode mais ser candidato. Foi um avanço, mas não é suficiente. A mudança, a limpeza tem que ser feita pelo voto, mas é pelo voto consciente. Também não é pelo voto induzido, que eu te dou a bolsa isso, a bolsa aquilo, e você então fica dependente de mim. A cadeira, o telhado da igreja. O correto é que quem receba qualquer benefício direto financeiro do Estado não deva votar. Porque naturalmente aquele governante tem poder de pressão sobre o governado que recebe o dinheiro diretamente e tem a pressão. A gente viu o que aconteceu nas últimas eleições. Eu disputei a eleição presidencial em 2010 contra Dilma. A gente foi para o segundo turno contra ela. E eu vi como é que o PT operava. Era na pressão, no medo, além de um esquema de corrupção que fazia daquela campanha uma campanha trilhardária. Você não sabia de onde vinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto Hoje dinheiro. já sabe, né? Só a lente da Câmara, que a Dilma usava para melhorar as rugas dela, custava $35 mil. Estão falando aí de R$100 e tantos mil, uma lente. Você imagina o que não era o resto todo. Aí depois a gente vai descobrir por quê. Recebeu o dinheiro na Suíça, recebeu não sei aonde, pagou o marqueteiro de tal maneira. Tudo com seu dinheiro, tudo com meu dinheiro, tudo com o dinheiro dos impostos. É isso que a gente não pode mais se aturar. Gente, olha, lamentavelmente, a gente ficaria aqui uma tarde inteira falando sobre esse assunto, até porque tem assunto que não acaba mais, mas infelizmente o nosso relógio não ajuda em nada. 11h05, a gente começou, tem 5 minutos, já são 11h59. Coisa terrível. Gente, olha, muito obrigado, meu querido Índio da Costa, pela sua presença aqui. Que Deus abençoe sempre a tua vida, campeão. Muito obrigado, Cid. Obrigado aos amigos debatedores. Eu queria deixar aqui meu Facebook para a gente poder continuar conversando. É o facebook.com/Índio da Costa. E a gente continua a nossa conversa por lá. Maravilha. Apóstolo Alexandre, obrigado pela presença, campeão. Cid, um prazerzão estar com vocês. Essa mesa aqui também bem abençoada. Amém. E os nossos ouvintes. E deixar um beijo aí para todas as mamães, né? Domingo é dia das mães, mandar um beijo para minha mãe e para todas as mamães aí do Ciane, e todas as mamães do Rio de Janeiro, né? E você que acompanha, que sabe do planeta, né? Porque na verdade eu tenho a minha mãe biológica, graças a Deus por isso, mas sou cercado de mães espirituais. Coisa boa. Mães que oram por mim, então um beijo para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. A minha tá lá em Água Boa, Minas Gerais, lá. Mas tá ouvindo, não é boba nem nada, tem que ouvir o filhão aqui, né? Reverendo Sérgio Melo, brigadaço pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Firmeza, eu quero agradecer a todos vocês aqui e essa boa recepção. Quero agradecer o Índio e também ao pastor Alexandre
E eu gostaria de falar acerca do evento Africa Friends, Sim. que vai ocorrer nessa sexta-feira, às 19 horas, no Teatro Oscar Niemeyer. Nós temos falado aqui, ao longo do tempo, do preconceito racial, e é a primeira vez no estado do Rio de Janeiro que nós estamos realizando um evento voltado para os negros no dia da libertação dos escravos com o Fundo Cristão. Nós temos aqui, junto conosco, corais do Brasil, estilo os americanos. Temos pastores que vieram da África, que também vão estar cantando com o seu estilo africano. Que é empolgante demais. E estamos recebendo um grupo de 15 músicos, aliás, já recebemos no dia de ontem, chegaram 15 músicos da República Dominicana que vão tocar salsa e merengue, e todas essas atividades vão ocorrer amanhã, sexta-feira, às 19 horas. O preço do ingresso é R$20, e aquele que trouxer 1 quilo de alimento vai pagar R$10 apenas. Aqueles que têm carteira de estudante vai pagar R$10 apenas. E esses valores vão ser revertidos para o próprio evento, porque já no sábado pela manhã nós temos a carreta aqui da MK tocando hip hop, vamos ter street dance, vamos ter a presença da Leila Sobral, campeã mundial de boxe com a gente, o pessoal, aliás, Leila Sobral, campeão de basquete, vamos ter também o pessoal do boxe, luta de boxe ao vivo ao longo do dia, e vamos terminar no sábado às 19 horas com entrada gratuita para todos, esse grande evento com muita música e muita alegria. Portanto, os únicos ingressos que serão cobrados serão na sexta-feira. Os demais eventos serão totalmente gratuitos. Entre no site do evento, que é www.evento.africafriends, friends de amigo em inglês, www.evento.africafriends.com.br, e venha participar dessa grande festa. Maravilha, um belo convite, hein? Eu queria pedir ao apóstolo, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra esse nosso debate. Amanhã tem mais debate aqui na 93 FM, por favor. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu cuidado. Oramos, Senhor, nesse momento pelos enfermos, por aqueles que estão enlutados, os que estão hoje, Senhor, presos em presídios, Pai. Oramos pela família brasileira. Oramos pela nossa nação, pedindo que o nosso país, Senhor, seja alvo da tua graça, tua redenção, para que a corrupção, Senhor, seja banida desse lugar. Pai, abençoa também a emissora 93, nosso irmão deputado Harold Oliveira, e todos que aqui trabalham, Senhor, sejam alvos da tua graça e do teu amor. E abençoe também os nossos ouvintes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.